Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Corporate Innovation Talks, onde a gente discute os principais temas relacionados à gestão da inovação, inovação corporativa. Eu estou aqui num momento especial, nós estamos no Vale, aqui fazendo a tour de lançamento do livro Simbiose Corporativa, e eu tenho o prazer de compartilhar a mesa aqui com o Maximiliano. Tudo bem, Maximiliano? Fala, Felipe. Max. Legal estar aqui, tudo. Boa. Dagoberto. Tudo bom, Felipe? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Pessoal, a gente está aqui no segundo episódio. Nesse episódio a gente vai tratar de um tema super importante, que é a questão organizacional, especialmente relacionado com a dimensão de cultura, a dimensão de liderança. E esse é um fator super importante dentro do contexto das corporações, porque a gente sabe que inovação, apesar de executada em diferentes níveis da estrutura organizacional, ela é um processo que precisa ser induzido e precisa ser, digamos assim, estimulado a partir da alta gestão, a partir da liderança. Apesar de ser um fenômeno complementar, ele precisa desse direcionamento. A gente falou no primeiro episódio da série sobre a importância de ter uma estratégia, de ter um direcionamento, e obviamente isso passa pela alta gestão, por uma discussão de alta gestão, e a execução dessa estratégia passa, obviamente, de novo, por a alta liderança sensibilizada e sustentando isso no dia a dia. Então, eu queria trazer esse primeiro ponto aqui para a gente conversar sobre a importância da liderança e de como ela precisa também ter essa visão. Assim, para poder efetivamente estimular a execução, ela precisa estar sensibilizada e precisa ter essa visão da importância da inovação para o crescimento do negócio. Eu queria trazer, Felipe, um conceito que me parece oportuno nessa tua provocação, que é o conceito da capacidade absortiva. Ou seja, nós estamos aqui no Vale, de novo vimos uma série de tecnologias, majoritariamente o tema da inteligência artificial, da IA generativa, mas a alta gestão e a média gerência e a operação, elas precisam ter condições de identificar o papel dessas tecnologias na sua estratégia e internalizar isso. O maior desafio atualmente não é conhecer novas tecnologias, é conseguir internalizar e capturar valor dessas novas tecnologias. E esse conceito da capacidade absortiva, que alguns pesquisadores exploraram há alguns anos atrás, ele diz o seguinte: eu só consigo identificar o valor de uma nova tecnologia externa à minha empresa quando eu tenho um nível mínimo de conhecimento sobre aquilo. Então, senão eu ou superdimensiono e me apaixono e boto dinheiro fora, ou subdimensiono e digo isso não tem nenhum impacto. Quantos de nós já viveram esse cenário? Então me parece que ambientes como esse aqui que nós estamos no Vale do Silício e outros ecossistemas no Brasil, eles têm um papel muito importante, que é de dar letramento para a organização, para que ela consiga iniciar essa discussão, para aí sim depois tocar os projetos e tudo mais. Mas eu queria destacar isso. Sem um nível mínimo de conhecimento, você não consegue tratar daquele tema com a disciplina e o critério necessário. E aquilo que a gente viu, Max, como tu trouxe agora, não que isso não era necessário em outros momentos, não fosse necessário em outros momentos, que nós tivemos também evoluções tecnológicas acontecendo, mas especialmente nesse momento, tratando da IA generativa, onde nós vamos daqui a pouco ter descentralização de tomada de decisões com o apoio da IA generativa, a forma de liderar, a forma de gerir os negócios mudou. E nós precisamos desenvolver, além de novas habilidades, novas competências dentro desse contexto. Então é fundamental que os aspectos voltados à inovação, a liderança também tenha um entendimento de como nós vamos absorver isso internamente dentro das empresas, para que a gente possa ter, como falamos no episódio anterior, uma gestão que centraliza os nossos recursos, os nossos investimentos, mas que ao mesmo tempo também se utilize desses artifícios que a tecnologia traz, para que a gente possa desenvolver novas possibilidades e explorar oportunidades de negócio que estão mais vivas do que nunca a partir desse cenário que a gente tem visto aí com a IA generativa. Eu acho que não é só explorar novas oportunidades, Eu acho que a gente vive um momento de transformação
E esse momento de transformação com assim, a IA mudando a forma, né, e mudando a estrutura organizacional das organizações, ou seja, parte do trabalho vão ser feitos por agentes, né, uma determinada camada de pessoas vai tomar decisão em cima desses agentes, em alguns momentos os agentes vão tomar decisão, então os líderes acabam tendo que repensar o seu papel dentro da organização. Então as coisas vão ser alteradas dentro de um perfil organizacional e estratégico. Então é imperativo que os líderes entendam, né, com um nível de aprofundamento muito maior dos objetivos da tecnologia, da inovação e do posicionamento estratégico da organização, porque no final das contas é sobre isso que a gente está falando, né? E esse é o papel da liderança, direcionar estrategicamente a organização. Exato. Deixa eu contar um caso interessante, é sempre legal assim, para quem está nos assistindo poder materializar o impacto de vir aqui para o Vale, por exemplo, ou qualquer outro ecossistema, né? Mesmo no Brasil a gente tem ecossistemas muito legais. Um dos nossos clientes aqui, a Unimed VTRP, a gente gravou há pouco tempo também um episódio de podcast e, né, a Rose e o Rafael, nossos amigos aí já de longa datas e parceiros, eles estavam contando a história, né, de como é que aconteceu esse processo de transformação efetivamente da cooperativa e de como isso se tornou um pilar estratégico permanente da cooperativa, porque esse é um ponto importante, assim, não pode ser um negócio transitório, episódico e tudo mais. E aí, né, a gente está conversando aqui da importância de ter contato com essas coisas aqui, né? Os agentes não é mais ficção científica, é realidade, 15% das decisões daqui a 2 anos vão ser tomadas, decisões de trabalho vão ser tomadas por agentes, 15%. Ou seja, aquela coisa do exponencial. Mas voltando ao caso, como é que essa história toda começou? Ela começou aqui. Ela começou a partir de uma imersão no Vale, diretoria veio, 2016, né? E essa vinda para cá e esse contato com o ecossistema, com as tecnologias e poder traduzir um pouco do que a gente, eventualmente, uma pessoa pode ouvir no discurso, traduzir e enxergar isso na prática acontecendo, é transformacional. Né? E, ou seja, aquele grupo é o grupo que impulsiona o negócio para onde ele precisa ir. E eu acho que esse é o ponto, né? Assim, a imersão no ecossistema, você vê as coisas acontecendo, ele é decisivo para que aquilo efetivamente se torne um impulsionador do negócio para aquela direção. Especialmente aqui, né, Felipe, né, Max? Porque aqui é onde o mundo todo está se voltando para buscar essas alternativas que a gente tem, e tu traz um ponto que é fundamental, e para mim essa semana comprovou isso pra gente, que algumas coisas tu precisa estar aqui para materializar. Por mais que a gente estude, por mais que a gente busque o conhecimento através de outras formas, e nós tenhamos um ecossistema hoje, temos um ecossistema ativo no Brasil, aqui é diferente, né? E aí o papel da liderança também em compreender essa questão para poder atuar a partir disso, porque o Marco traz um ponto bem relevante, que é a liderança continuará tomando as decisões estratégicas da organização. Só que ela só vai ser capaz de tomar boas decisões estratégicas se ela compreender esse novo contexto. Do contrário, ela vai subestimar ou superestimar essas novas tecnologias e desperdiçar boas oportunidades que vão ter passado ou recursos. Mas eu queria explorar um pouquinho o tema da cultura. Afinal de contas, a gente falou assim, da importância da sensibilização, da alta liderança, da instrumentalização, mas a transformação da inovação numa competência organizacional, ela passa por essa instituição de uma cultura que se reforça à medida que a empresa inova e que acredita que aquilo funciona. Mas tem um trabalho muito interessante sobre o tema que a gente gosta muito, que é o do Gary Pisano, que mostrou assim, características da cultura inovadora. Identificou que as culturas inovadoras, na nossa visão, elas têm segurança psicológica, experimentação, horizontalidade, enfim, uma série de autonomia. O sorvete. E até, aparentemente, coisas tão boas que ele faz uma analogia de que parece sorvete, né? Mas se todas as características da cultura de inovação são essas, seria como tomar sorvete. Mas a pesquisa dele mostra que a cultura de inovação, além de ter o lado bom, que seria o sorvete, tem o lado duro,
quem sabe seja a Malhação, né, Marco? Mas que é assim, segurança psicológica, franqueza bruta, experimentação, disciplina, tolerância à falha, intolerância à incompetência. Sim. Exato. Horizontalidade, liderança forte. Colaboração, responsabilidade individual. Então, esse ponto me parece um ponto importante, porque ao longo dos últimos tempos, quem sabe a gente tenha visto uma romantização da cultura de inovação. Exato. E esse ponto, a gente já percebeu, né, Marco? Ele não funciona. Ele não se sustenta também, né? Eu concordo com essa romantização da cultura de inovação. Eu não sei se romantização é a palavra correta, porque a cultura de inovação sempre foi uma cultura de alto desempenho. Perfeito. E não de conforto. Em algum momento se criou essa visão de que, não, agora aqui parece que puff, estamos brincando. E puff aqui, colorido, descer escorregador. Não sei. Conforto, né? Nunca foi sobre conforto, sempre foi sobre alta performance. E aí E disciplina, né? E disciplina. Eu, particularmente, sou um crítico em relação a algumas questões que esse ambiente acaba criando. E uma das questões importantes nessa linha é a defesa de métodos dentro das organizações mais do que a criação de uma competência resolutiva trabalhando em cima daquilo que a organização precisa, né? Então, esses pontos que o Max traz são fundamentais para nós termos um entendimento, principalmente a questão da transparência, né? De nós termos segurança psicológica, mas também ter uma transparência em cima daquilo que a gente vai poder desenvolver dentro da organização com a disciplina necessária para que a gente possa fazer com que os projetos se desenvolvam adequadamente, né? E assim, como é que a gente leva isso para as pessoas? Porque esse é o ponto, assim, né? Talvez porque não é natural e muitas vezes quem está lá dentro da organização está olhando só ali o lado, né, o fancy ali, o negócio, porra, é isso, é o colorido, é o post-it, é o papelzinho, eu não sei o que e tal, né? Como é que a gente induz isso? É isso, eu acho que sim, de novo, é aquela questão, e nesse ponto, né, de fazer o negócio de forma organizada, então, conduzida e tal, desenvolvendo essas competências e levando isso para as pessoas com essa franqueza, com essa clareza e com essa estrutura, né? Porque a questão é, a gente estabeleceu a estratégia e ela vai ter que ser executada. Bom, quem vai executar são as pessoas dentro da organização. E a gente precisa instrumentalizar ela. Eu tenho dois casos desse tema da instrumentalização. Um, com uma farmacêutica que nós trabalhamos e que fez esse alinhamento se aproveitando do ecossistema, criou uma linguagem comum entre a alta gestão, essa linguagem comum estabeleceu um direcionamento, e aí o direcionamento foi cascateado, sendo a capacitação feita exatamente sobre aquilo que era necessário para que as pessoas pudessem cumprir o seu papel naqueles projetos. Então eu não vou dar o caso da Apple, o caso do Netflix e o caso da Tesla. Eu vou dar os conteúdos que são necessários para quem precisa no momento que precisa. Isso. E isso criou um efeito muito interessante. E mais do que dar conteúdo, nós aproveitamos um programa de capacitação de desenvolvimento de liderança para alimentar um pipeline de inovação e para acelerar os projetos que já eram prioridade da organização. Porque se, né, Max, assim, só fazendo uma pequena vírgula aqui, a capacitação não é pela capacitação, né? Assim, ela é para desenvolver as competências, instrumentalizar as pessoas, mas isso precisa se traduzir de novo. A gente falou no primeiro episódio, né, da questão de resultado e tal. E as pessoas aprendem fazendo, não aprendem ouvindo somente. E é isso. Então, assim, a gente acaba, acho que, combinando nesse formato o melhor dos mundos, né? Assim, dá a lógica, dá as ferramentas. E ajuda ele a executar o que ajuda ele a executar e no final ainda tem um entregável. Né? E um outro exemplo é um caso que eu vivi recentemente, de um excesso de cuidado da alta gestão na questão da transparência das decisões que precisam ser tomadas. Então, nós estávamos capacitando um grupo e precisávamos filtrar os melhores projetos para uma segunda fase do processo de capacitação. E aí emergiu uma discussão de, mas por que não priorizar todo mundo? Porque priorizar todo mundo não é priorizar ninguém. E porque priorizar todo mundo não dá a mensagem que as pessoas precisam receber de que tem coisas que têm maior impacto e, por consequência, precisam ser feitas antes. Tem coisas que estão mais estrategicamente alinhadas e outras que estão menos. E porque a organização tem recursos limitados. Mas foi necessário a gente retomar essa lógica.
Mas aquela liderança, ela não é inteligente, ela não está querendo o melhor da organização, não, ela é inteligente e está querendo. Só que ela precisava, naquele momento, exercer o papel de liderança, que é dar a mensagem que precisa ser dada naquele contexto. Mas não são raras as vezes onde a gente prefere o conforto do que ser preciso naquilo que precisa ser feito. Eu vivi um caso recentemente que é interessante, já se repetiu algumas vezes aí na nossa experiência, que é quando a empresa decide por criar um grupo de multiplicadores para disseminar esse conhecimento dentro da organização, né? Até mesmo porque é comum entre as empresas você entender dentro do quadro de colaboradores quem são aqueles que, né, de acordo com o desempenho, conhecimento e diversas outras formas de você, né, identificar quem são os seus colaboradores, você identificar aqueles que talvez estejam mais prontos e que possam servir de exemplo para os demais, né? E é o que você falou, Felipe. A cultura da organização só muda se, primeiro, a liderança mudar. Né? Porque os colaboradores se espelham na liderança. Segundo, eu tenho as ferramentas, né, que me propiciam essa mudança. Terceiro, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sou treinado, eu sou capacitado. Né? E eu acho que os multiplicadores, eles vêm com um quarto aspecto, né? O exemplo. Então eu tenho alguém ali, eu tenho pessoas distribuídas na organização que estão desempenhando já esse novo papel cultural na prática, e aquela pessoa lá fala, poxa, agora eu entendi. Agora eu sei exatamente o que é esperado, né? Eu sei exatamente o que é essa tal cultura de inovação. Então acho que esse tema da utilização de multiplicadores é bem conveniente, né, dentro desse processo de transformação cultural. E a gente tem trabalhado, né, além da questão de ferramental, né, assim, do processo de inovação, a gente tem também instrumentalizado as pessoas em relação às tecnologias, né? Então a gente tem bons exemplos aqui de projetos que a gente tem feito levando o tema da IA, por exemplo, né, que é um tema importante para praticamente todas as organizações, e a gente tem trabalhado em diferentes frentes, né, de ensinar o processo, as técnicas, as metodologias, os frameworks relacionados ao processo de inovação e também da parte tecnológica. Um recurso escasso hoje na frente é o tempo. E a tecnologia, especialmente a IA, permite comprimir esse processo de inovação com esses recursos e também, obviamente, de ensinar essa tecnologia que é tão importante. E eu vejo que, falando trazendo essa temática, né, dos multiplicadores que o meu Marco traz, principalmente em empresas que têm operações descentralizadas, né? Isso é fundamental para a gente fazer com que, de fato, a inovação ela deixe de ser apenas uma ação episódica, como o Felipe falou anteriormente, e se torne uma competência organizacional. Agora, algo que a gente ouviu muito essa semana aqui em relação à IA generativa, né? Mais do que capacitar, é tornar o processo praticável, né? É fazer com que as pessoas aprendam praticando. E isso vale também para essa questão relacionada aos embaixadores. A instrumentalização ela tem que ser dada através de um espaço para que esses multiplicadores também operem dentro da organização. Senão ele vai ser capacitado e daqui a pouco ele não vai ter ambiente para poder praticar aquilo que ele está se desenvolvendo, e ele deixa de ser um ponto de apoio forte para o desenvolvimento da inovação dentro da empresa. A teoria do crawl, a teoria da flutuação, a teoria do cachorrinho e o cara não poder pular na piscina. Exato, e até isso me lembra um ponto também de uma empresa de saneamento que a gente, nossa parceira e o Grupo Águas do Brasil, nosso parceiro há bastante tempo, onde eles estabeleceram esse modelo de descentralizar a inovação através dos multiplicadores nas mais de 15 operações que eles têm de saneamento no Brasil, garantindo que as pessoas tivessem, de fato, uma ação específica, um papel claro de atuação dentro das iniciativas de inovação e trazendo resultados concretos, né? E temos vários cases muito legais nessa linha. Ótimo. O que fica desse episódio são 3 pontos, né? Assim, a gente falou sobre o tema da liderança, a importância da gente, de forma intencionada, sensibilizar esse público, né? Eventualmente trazendo eles próximos dos ecossistemas de inovação, seja Vale, seja Israel, China, ou mesmo o Brasil, São Paulo, a gente tem o Cubo lá, que
vale a pena, né? Quem não O conhece. maior sabe hub que da é América Latina. o maior hub da América Latina, a gente sabe que é transformador, a gente tem vários exemplos, né, em que a gente leva os clientes lá e como isso é transformador, né, para quem não está acostumado. Muitas vezes a pessoa está lá dentro da operação e não vive isso. Então, esse primeiro ponto, né, da imersão, a sensibilização. O segundo ponto, que é desenvolver as pessoas para que elas possam executar esse mandato da inovação dentro da corporação, né, e fazer isso de forma bastante responsável, de forma bastante prática, né, levando o lado a necessidade das metodologias, fazer isso de forma disciplinada, que é um tema que a gente trouxe aqui. E o terceiro ponto, que é o tema da possibilidade de democratizar isso via os multiplicadores, via esses postos avançados ou essas pessoas que vão ajudar nesse processo, né, de levar em larga escala isso dentro de uma corporação. E aí eu acho que, de alguma forma, a gente vai caminhando para o nosso terceiro episódio aqui da série, que é, a gente estava falando aqui, bom, tudo isso precisa se traduzir em valor para a organização, né? A gente precisa trabalhar esse processo de desenvolvimento para que ele, de alguma forma, caia lá e a unidade de produção de valor dentro de uma corporação são os projetos, né? São os projetos de inovação. Né? Tem a estratégia, as pessoas, elas criam, né? Elas fazem esse processo de desenvolvimento e isso se traduz através de um projeto. E é justamente o que a gente vai falar no nosso próximo episódio. Eu queria convidar a todos, né, quem vem aqui nos acompanhando e assistindo os episódios da série. O nosso próximo episódio ele vai tratar justamente desse tema aí da criação de valor dentro das organizações, né, o processo de experimentação e como essa mentalidade é importante. Agradecer a todos, convidar também para curtir aí os canais da InnoScience e a gente se vê no próximo episódio. Max, Dago, Marco, muito obrigado. Obrigado, Felipe. Valeu, galera.